Senhor presidente, aqui as pessoas estavam debatendo se aquela conduta do deputado Márcio Gerri chegando, e falando no cangote da deputada Júlia Zanatta, se seria assédio ou não. Primeiro, basta a gente trocar as figuras. Pensemos nós, por exemplo, nós que somos do sexo masculino, se fossem as nossas esposas recebendo um approach desse, ou se fossem as nossas filhas, com uma pessoa que nunca foi lhe dada a confiança, chegar para falar nela daquela maneira. Certamente, se fosse uma deputada de esquerda, o mundo estaria desabando agora. E isso é bom para expor que existe uma hipocrisia quando se fala nessa questão de defesa das mulheres. Foi igual na CPI da Covid. Quando mulheres foram depor naquela CPI, Carlos Jordi, Felipe Barros, vocês vão lembrar bem, e foram esculhambadas, ninguém da esquerda apareceu. Porque para eles, na verdade, eles não se importam com a proteção real das pessoas. Eles se importam com chegada ao poder. Quer ver um exemplo? Che Guevara é enaltecido pela esquerda. O que ele adorava fazer? Se deleitava assassinando homossexuais. Será que a esquerda realmente está preocupada com homossexuais quando coloca alguém como Che Guevara, o seu ídolo maior? É claro que não. A gente só está aqui para tentar abrir os olhos da esquerda e não acontecer como aconteceu na Credem hoje mais cedo. Um requerimento da deputada Melchiona, do PSOL, reclamando de perseguição na Nicarágua. Revolucionários sandinistas da Revolução de 1979 na Nicarágua, aquele pessoal pacífico que sequestra, rouba os bancos, taca bomba, assassina um aqui, um acolá, esse pessoal estava sendo perseguido, sabe-se lá por quê, pelo atual ditador Daniel Ortega, e ela estava querendo promover uma moção de repúdio ao ditador Daniel Ortega. É lamentável, porque ela, Érica Cocai, como base da esquerda que viu o seu presidente Lula não assinando, junto com 55 países, um pedido de investigação da ditadura da Nicarágua, que está expulsando freiras. Sabe aquelas senhorinhas que são incapazes de matar um mosquito? O ditador da Nicarágua está expulsando freiras, prendendo bispos. E aí, para mostrar que nós temos princípios, se alguém duvida de como é que seria a nossa atuação, caso, vamos supor, a gente tivesse um juiz perseguidor da oposição, se alguém tem dúvidas de como é que seria a nossa atuação perante um cenário como esse, eu lhes digo, eu votei junto com a deputada Melchiona do PSOL, condenando a ditadura do Daniel Ortega. Mas isso daí não é a primeira nem a segunda vez que acontece, não. É a enésima vez. Quem mais persegue e assassina esquerdistas no mundo são os próprios esquerdistas. Por quê? Porque não tem escrúpulos, não tem princípios. Quando chega no poder é bactéria contra bactéria. E eles começam a eliminar os seus parceiros. Celso Daniel que o diga, vereador Toninho do PT, para citar apenas 2 exemplos políticos. Eles não fazem isso só com seus opositores, como foi na facada ao presidente Jair Bolsonaro, perpetrada por Adélio Bispo, um ex-membro do Partido Socialismo e Liberdade. Que, aliás, é uma incongruência ter um partido com esse nome, Socialismo e Liberdade, no mesmo nome. Justamente por quê? Porque não casam as figuras. Então, eu tenho que vir aqui pontuar esse tipo de coisa e dizer que eu espero que a bancada feminina aqui da Câmara repudie essa conduta do deputado Márcio Gerri para que ela não se torne corriqueira. Para que amanhã a gente não venha a assistir aqui uma deputada, sendo de direita ou de esquerda, numa discussão no plenário, chegar um outro deputado por trás cafungando no cangote dela. Que negócio é esse? A gente não pode admitir isso daí como normal no debate nessa casa. Tanto se fala, agora a esquerda deu para ser os arautázios da pacificação. 4 anos chamando o Bolsonaro de genocida, editorial da Folha, abre aspas, porque eu torço pela morte do presidente? Grupos de artes jogando bola, Gustavo Gayer, com a cabeça do presidente. O que tem? É só arte. Agora aqui, você fala alguma coisa do Lula, da associação do PT com as Farc que fornecem drogas para o PCC, a questão do Marcos Valério, em uma delação, falando dos caixadores do PCC que beneficiavam o PT, você não pode mais falar isso, que virou discurso de ódio. Aliás, tem outro vídeo que está viralizando nas redes sociais, do Elon Musk, o bilionário, acabou de comprar o Twitter, ele debatendo com uma pessoa que tenta enquadrar o Elon Musk, e fala assim, o senhor não está vendo na sua plataforma no Twitter, cheio de discurso de ódio? Aí o Elon Musk vira para o sujeito e fala, me cita um exemplo.
Aí o cara começa e não fala nada da BBC e não responde. Sabe por quê? Porque quando você sai da bolha da esquerda, você encontra uma coisa chamada realidade. Eles são obrigados a viver na bolha dele, discursando para os próprios dele, se embebedando das suas narrativas. Por quê? Porque quando saem delas, não tem como argumentar. O jornalista da BBC, tentando enquadrar o Elon Musk com relação ao discurso de ódio, não conseguiu dar um exemplo. Eu explico para vocês, sabe o que é discurso de ódio? É uma criação da esquerda, que tem as ideologias mais assassinas do mundo, Stalin, Mao Tse-tung, marxismo, socialismo, bolivarianismo, socialismo do século XXI, todas essas desgraças, né, que onde passaram, assassinaram mais pessoas em 100 anos, do que todos os registros da história da humanidade de furacões, pandemias, desastres e guerras somados. Aí, a esquerda vem querer dizer, né, que é a cultura do paz e amor, criando essa palavra chamada discurso de ódio para incriminar a direita. Não se engane, existe um projeto nefasto sendo colocado adiante. Vocês estão vendo na questão de 8 de janeiro, senhorinhas que estavam acampadas na frente do quartel-general, sendo conduzidas para a prisão. Cerca de 1.500 autos de prisão em flagrante, cheio de copia e cola, quase todos eles com o mesmo condutor. Foi expedida a prisão do delegado Anderson Torres, assinada pelo diretor da Polícia Federal, e aí é engraçado, né? Porque o ministro Flávio Dino fala que a Polícia Federal não tem competência para tomar conta das ruas de Brasília, mas para prender o secretário de Segurança Pública, aí é competente. Mas ele assinou digitalmente, eletronicamente, às 23 horas e 22 minutos, e no mesmo dia, faltando 38 minutos para acabar o dia, o que ocorreu? A prisão do Anderson Torres, fundamentado uma decisão da Alexandre de Moraes em 9 páginas. Em 38 minutos ele escreveu 9 páginas e prendeu o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Isso daí era para o pessoal que sobe aqui à tribuna para dizer que é contra a ditadura militar, porque eu sei o que é censura, eu lutei, eu sei, eu vi pessoas morrendo lutando pela liberdade. Calma aí, amigão, se era pela liberdade, por que você está aplaudindo quando prendem deputados, quando prendem senhorinhas sem devido processo legal, sem ampla defesa, prisão em massa, que é coisa ali de ditadura? Eu vi isso acontecer lá no Irã, não esperava que fosse acontecer aqui no Brasil, e aos olhos de todos, e tratados como terroristas. Agora a gente tem o Stedley, que é líder do MST, falando que vai invadir terra, e tudo normal. É inacreditável a hipocrisia da esquerda, é por isso que eles têm que nos calar, porque se deixar a gente falar a verdade, fica claro para todo mundo a demagogia, a hipocrisia, a provocação e essa ideologia nefasta, que para mim é o mal pior que tem na nossa geração. Muito obrigado, senhor presidente.